Apesar do interior do Japão ser mostrado como um ambiente de paz e simplicidade, existe um sistema bem obscuro, marcado por códigos de conduta e regras que atropelam até as leis do próprio país. E talvez você nem fizesse ideia de que isso existia. Hoje eu vou te apresentar o caso de Rin, uma garota japonesa que fugiu do interior do Japão por motivos até difíceis de acreditar. Meu nome é Simon e seja bem-vindo ao Rota Asiática. Da província de Nagoya, uma jovem chamada Rin acaba de se graduar na universidade, ali pelo final de 2020. Muito dedicada, durante a faculdade ela trabalhava meio período em lojas de conveniência para guardar algum dinheiro ali, o que é bastante comum entre os jovens japoneses. E ao final da sua graduação, ela consegue finalmente abrir um pequeno salão voltado para o cuidado das unhas. Mas logo depois de abrir o seu salão, veio aquele período bem difícil para todos nós, que forçou ela a fechar o seu próprio negócio. Agora, sem casa própria, sem emprego e forçada a fechar o seu salão, a única coisa que restava para ela era o seu carro. Então, ela decide se mudar para Hokkaido, para uma pequena vila chamada Tsurui, com apenas 2.500 habitantes. Por lá, ela alugou uma casa de 7.000 ienes, que dá mais ou menos ali uns R$ 250 por mês, onde ela começou a gravar vlogs para o YouTube, mostrando a sua vida no interior do Japão. Em apenas um ano, Rin alcançou a meta dos 200 mil inscritos em seu canal. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva agora, é de graça e você já me ajuda muito. Mas voltando à história de Rin, milhares de pessoas passaram a gostar do conteúdo que ela produzia, mostrando ali as belas paisagens da vila e o dia a dia no campo, ao mesmo tempo em que os seus seguidores acompanhavam a sua história de vida sofrida de uma garota que havia perdido tudo e agora morava no interior do Japão, em uma casa bem antiga e sem muito dinheiro. Turui é uma vila extremamente fria para se viver no inverno, tanto que a água da torneira da casa simplesmente congelava. Rin sempre encontrava ali uma solução para resolver os problemas como esse, e muitos japoneses gostavam de assistir a essa luta diária ali para resolver problemas como esse ali durante o seu dia a dia. Eu confesso que essa garota foi bastante corajosa em enfrentar todos esses problemas sozinha, e talvez muitos de nós não tivéssemos nem coragem de enfrentar essas mesmas dificuldades. Como a sua popularidade cresceu absurdamente rápido no país, ela logo entrou para uma agência de influenciadores em 2022. Nesse momento, nós poderíamos dizer que essa garota japonesa já estava com a vida garantida e com certeza já tinha um futuro muito próspero. Em setembro do mesmo ano, ela foi convidada para participar de um programa de TV japonês muito famoso, chamado Sama Palace, ou Odoru-sama Goten, como é conhecido lá no Japão. E é interessante ver que essa garota, que era só uma garota falida no Japão, que só tinha um carro velho alguns anos atrás, agora se torna uma das youtubers mais famosas do país, contando com mais de 500 mil inscritos na data da gravação desse vídeo. E agora que as coisas estavam indo muito bem para ela, rapidamente e sem contar para ninguém, ela se muda para Shiretoko, uma península ali mais ao norte da vila. O mais estranho é que Irin não contou para ninguém sobre a mudança, e nem mesmo para os seus seguidores. Será que você consegue adivinhar o que aconteceu? Como alguns de vocês já devem imaginar, muitos ali dos seus inscritos acabaram percebendo que algo não estava muito certo. E até mesmo alguns dos seus fãs foram ali à vila de Surui atrás das respostas, perguntando ali para moradores da região o que tinha acontecido com ela e por que ela se mudou. E a resposta que esses fãs receberam acabou surpreendendo a muitos. E de acordo com os habitantes da vila, essa garota chamada Rin nunca havia morado naquela ilha, mas que apenas visitava a ilha algumas vezes para fazer filmagens para o seu canal no YouTube. Mas será que essas informações realmente eram verdade? Ou as pessoas ali daquele local estariam acobertando alguma coisa pior que teria acontecido com essa garota? Bom, esse não é o momento para você tomar conclusões ainda. Continue assistindo, porque eu garanto que tem muito caroço nesse angu. A princípio, muitos dos seus seguidores ficaram sabendo ali desses boatos e ficaram um pouco desapontados com ela. E por conta disso, Lin passou um tempo sem postar vídeos em seu canal, sem fazer nenhum tipo de pronunciamento a respeito daquilo que tinha sido dito ali pelos habitantes da vila. Em março de 2023, ela subiu um vídeo no canal chamado Murakara
Higedashitari wo gosetsume itashimasu, que significa eu vou explicar para vocês o porquê de eu ter fugido da vila. E do lado estava escrito Iju Shupai, que é algo tipo falha na imigração ou falha na mudança. E esse vídeo muda completamente o rumo dessa história, sendo até complicado de explicar aqui de forma rápida. Mas não se preocupe, porque eu vou tentar simplificar ao máximo para que esse vídeo não fique infinitamente grande. De acordo com seu pronunciamento, ela teria sido assediada por um homem da vila, a qual também era o líder dessa província. Esse japonês, cujo nome real não iremos citar aqui no vídeo, era conhecido e até mesmo poderoso nessa vila, além de contar com o apoio de seu avô, um político muito renomado na cidade de Kushiro, além de contar com o apoio das famílias mais ricas de Tsurui em seus negócios ao longo de muitas gerações. Isso significa que, pelo menos nessa pequena vila de Tsurui, ele poderia usar os seus poderes de rei para fazer o que bem entendesse, até mesmo tirar proveitos de uma pobre garota que acabara de chegar na região. Por diversas vezes, ele pediu a Rin para que eles se encontrassem a sós, separados dos outros moradores, longe ali da vista de todos. E por várias vezes ela negou o seu pedido. E por motivos óbvios, pois se tratava de um homem estranho e alguém que Rin não queria estar associada. Ela disse que constantemente ele a convidava para jantar, e ela não aceitava, porque além de não se sentir bem perto dele, ela ainda sofria com um problema de transtorno alimentar. Mesmo negando várias vezes, um dia ela acabou cedendo e resolveu aceitar jantar com ele, pois havia sido convencida de que Satoshi poderia ajudá-la com seu problema de transtorno alimentar. Então ele a levou para um restaurante em Kushiro, e enquanto eles estavam sentados à mesa, ele disse que iria curar o transtorno alimentar de Rin. Nesse momento, ela pensou que se tratava de algum tipo de piada, até o garçom trazer um prato enorme com bolinhos de arroz frito e apimentado. Ao ver aquela comida, ela disse que não poderia comer, mas o dono do restaurante, amigo de Satoshi, começou a brigar com ela dizendo: "Eu pensei que você era pobre, eu tô te servindo comida, por que você não tá comendo? Algumas coisas podem estar meio complicadas aqui, porque todos nessa pequena região de Hokkaido sabiam ali do poder e da influência que estava por trás daquele homem, e todos ficaram ao seu lado. Mas qual seria a sua reação? Vendo um amigo seu ali obrigar uma garota que você levou para um jantar, comer uma comida que ela já havia dito várias vezes que não podia comer. Eu acredito que a reação natural de uma pessoa comum seria defendê-la, sair ali aos tapas com ele. Essa seria a reação de uma pessoa comum. Mas na cabeça dele, o dono do restaurante, que era seu amigo, estava certo. E ao ver que não tinha escolha e ninguém para defendê-la, ela apenas baixou a cabeça e comeu. Obviamente, nunca mais ela sairia com um cara desse jeito, cujo a mente e as ações eram ditadas pelo seu poder. A essa altura, eu nem preciso dizer que a mente desse homem estava consumida pelo poder, fazendo ele sentir que poderia fazer o que bem entendesse, inclusive humilhar essa pobre garota para mostrar sua superioridade. De acordo com Nin, ela passou a ser vigiada desde então. Ela encontrou várias fotos suas e de roupas íntimas deixadas em seu jardim, além de receber no mesmo dia uma ligação que dizia: "Parece que seu namorado passou por aí mais cedo, não é verdade?" Isso fez com que ela tivesse certeza de que ele realmente estava de olho na sua casa. Como se não fosse o bastante, esse líder, se é que podemos chamar assim, deu ordem para os vizinhos instalarem câmeras em suas casas e ficar de olho sempre que ela saísse e voltasse para sua casa. Já imaginou uma coisa como essa acontecendo em vilarejos no Japão? Já deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Mas voltando aqui ao assunto, ela entrou em contato com a Câmara Municipal da vila para gravar ali alguns conteúdos para o seu canal, apresentando os comércios locais e shoppings, porém, dessa vez, seu pedido foi negado. Por várias vezes ele ligava para ela, além de mandar mensagens pedindo para sair, dizendo que falaria com o presidente da Câmara para deixar ela gravar onde quisesse no vilarejo. Inclusive, um conhecido de Satoshi, que também morava nessa vila, falou para ela que se ela quisesse fazer qualquer coisa dentro da vila, ela deveria aceitar as ordens dele e se encontrar com ele sempre que ele quisesse. E agora nós sabemos, tecnicamente, os motivos pelos quais nos vídeos ela sempre aparecia sozinha dentro de casa ou na natureza. Até então, ela havia sido excluída da comunidade da vila e não havia recebido a carta branca da câmera para gravar onde quisesse. Após ser rejeitado várias vezes, Satoshi começou a ficar furioso com Rin, espalhando conversas falsas e mentirosas a seu respeito para toda a vila, e como ela costumava ser uma Bravery Model. Seria uma modelo que vende fotos sensuais. E por essas descrições, vocês devem imaginar o tipo de tratamento que essa garota recebia dos moradores da vila.
Com toda essa situação acontecendo, ela decide então processar esse homem por assédio e também o seu amigo, que aqui a gente vai chamar de Ryota. Ryota é um homem bem mais velho e amigo do líder, e como era de se esperar, ele sempre esteve debaixo das ordens do seu amigo. Kirin não sabia é que Ryota também era, assim como Satoshi, um daqueles homens escrotos que gostam de ficar enchendo o saco de mulheres e se fazer de vítima quando são pegos. Tanto Satoshi quanto Ryota importunavam Rin, dizendo coisas como: "Por que você vem aqui pra minha casa agora?" Ou "Estou indo pra sua casa agora brincar com você." Imagine-se sendo uma garota, como no caso de Lin, vivendo sozinha em uma vila na zona rural isolada, sem muita segurança, recebendo mensagens desse tipo de um homem que sabe exatamente quando ela chega, sai e recebe visitas, dizendo coisas como: "Estou indo pra sua casa." E nós sabemos exatamente o que eles queriam dizer com isso. De acordo com o relato de Irin, sempre que ela saía para comprar alguma coisa pela vila, Ryota a perseguia e a importunava perguntando por que ela não casava logo com Satoshi e que logo ela deveria se encontrar com ele, ou do contrário, seria expulsa da vila e ele tornaria sua vida um inferno. Com todos esses acontecimentos, ela juntou várias evidências para processar os dois. Lembrando mais uma vez que, apesar desse caso ter realmente acontecido, os nomes Satoshi e Ryota são nomes fictícios. Ou seja, a gente não vai citar os nomes verdadeiros aqui dos envolvidos nesse vídeo. Logo depois de ter processado esses dois homens no tribunal, em uma conversa com a sua mãe por telefone, ela decide fugir às pressas de Tsurui e se muda para a região próxima de Shiretoko. Depois de ter deixado rapidamente a vila, ela recebe uma ligação assustadora de um empresário que pertencia àquela agência de marketing a qual eu falei antes, falando para ela não voltar para a vida de Tsurui para buscar os seus pertences nem nada do tipo, pois havia ficado sabendo que vários homens da vila tinham planos de atacá-la quando ela estivesse dentro de casa. Rin até reportou isso à polícia, mas como o crime ainda não havia se concretizado, é o mesmo que nunca ter acontecido. Coisas como essa acontecem muito até mesmo aqui no Brasil. No seu vídeo de depoimento, ela fala que gostaria que todos os seus inscritos soubessem o que havia acontecido. Mas naquele momento em que o processo estava acontecendo, o seu empresário ali da empresa de marketing disse que por conta das ameaças de assédio e os planos dos moradores da vila em atacá-la, se isso se tornasse público, destruiria a reputação da empresa. Logo, ela foi impedida de falar sobre o acontecido. Alguns dos seus seguidores, preocupados ali com ela, foram até a vila saber o que tinha acontecido e acabaram descobrindo que ela tinha se mudado sem dar muita satisfação. E esses falsos depoimentos de moradores da vila de que ela nunca havia morado por lá, fazendo com que esses falsos relatos ali se espalhassem muito rápido pelo Japão, ao mesmo tempo em que ela não podia se defender. Mas o que aconteceu depois? O seu empresário, que representava ali a agência, foi diretamente falar com Satoshi para tentar resolver e apaziguar a situação, na tentativa talvez de que ele parasse com os assédios contra Rin. Mas infelizmente nada disso adiantou, e cada vez mais os falsos rumores contra ela se espalharam pelo Japão, o que a forçou a tomar a decisão de romper com a empresa e tornar o seu caso público. Em 27 de março de 2023, dois homens da aldeia foram até a sua casa antiga em Tsurui sem contatar ela com a intenção de investigar. Ao baterem na porta e não ter nenhuma resposta, esses homens usaram uma chave mestra para destravar a fechadura da sua casa, indo até mesmo contra as leis japonesas. Mais tarde, esses homens foram questionados pelos advogados de Rin o que exatamente eles foram investigar, mas eles não deram uma razão muito concreta. Como muitos japoneses comentaram sobre esse caso, parece existir uma espécie de lei da vila, que pode em alguns casos ser diferente até mesmo das leis que regem o país. Por isso, esses homens não tiveram tanto medo assim de invadir a casa dela. Existem até imagens e fotos do exato momento em que esses homens entram na casa dela, inclusive alguns áudios gravados onde eles gritam: "Nós temos a chave da sua casa." As imagens foram capturadas por câmeras instaladas na casa, e após se inteirar dessas filmagens, ela ligou para o secretário de segurança da vila e em um tom irritado disse que eles foram lá investigar porque não tinham o número dela. E obviamente isso era apenas uma desculpa, porque antes disso ela já havia deixado seu e-mail e o número com eles naquela época onde ela processou Satoshi. Isso tudo aconteceu 3 dias depois
Rin havia publicado seu vídeo explicando por que tinha fugido da vila. Depois de postar esse vídeo em 24 de março de 2023, ela começou a ser assediada por outro homem da vila, conhecido como Yabai, que por sua vez era amigo de Ryota. Ele viajou até Shiretoku com a missão de descobrir onde que ela estava morando, tirar fotos dela em sua nova casa e subir nas redes sociais. As provas relacionadas a isso estão inclusive em um dos vídeos que ela mesma mostrou no seu canal do YouTube. Esse homem ainda teve a audácia de dar uma entrevista em um canal de um youtuber japonês na tentativa de refutar algumas acusações feitas por Rin e fazê-la se sentir mal. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que ele ficou ainda mais queimado e passou a ser conhecido como um stalker mentiroso. Ao ser questionado na entrevista como que ele sabia dessa nova localização de Rin, ele riu dizendo que era um bom detetive. Mas em algum momento ele deixou escapar. Talvez ele tivesse ouvido de alguém do departamento de segurança da vila a sua nova localização, o que fez o entrevistador perguntar: "Você está dizendo que recebeu informação privada da Secretaria de Segurança da vila de um residente da vila?" Nessa hora, ele começou a negar todas essas acusações, o que fez muitos espectadores da live entenderem que esse homem estava mentindo e que provavelmente ele teria sim recebido informações privadas. Após reportar essas provas para a polícia, mais uma vez ela se muda, dessa vez para a região de Kanto, para uma casa comprada por uma nova agência de marketing. Agora que nós já vimos o lado da história de Rin, vejamos o que Ryota, um amigo do líder da aldeia, disse em sua versão da história para uma mídia de comunicação online japonesa. Todos nós temos o direito de nos defender, e nesse caso eu não vou dar minha opinião, mas eu quero que você que está assistindo aí faça o seu julgamento. Ao ser questionado pelo entrevistador como que ele conheceu Rin, ele responde: "Eu a conheci assim que ela chegou na vila. Eu vi aquela garota sozinha e pensei em ajudá-la com as filmagens, e ela aceitou. Mas ao chegar perto ali de onde ela morava, eu me deparei com um cameraman dentro da sua casa e a minha reação foi: como assim ela tem um cameraman se ela grava os vídeos sozinha?" Na entrevista, ele disse que se sentiu um pouco desconfortável e até constrangido de ter um homem estranho ali com ela, uma vez que ele pensava que seriam apenas ele e ela. Durante a entrevista, ele falou que várias vezes ele aconselhou Rin mandar o cameraman embora e apenas a ajuda dele já seria o bastante. Assim, ela também seria mais independente. Por suas palavras, nós podemos presumir que esse cara e o líder da vila estavam consumidos de ciúme e não aceitavam a ideia de que Rin tivesse um cameraman para ajudá-los nas suas filmagens. Quando ele foi questionado se era verdade que ele a pressionava para ela encontrar-se com Satoshi, ele disse que uma vez ela queria se mudar para uma casa nova, mas não tinha tanto dinheiro e nem trabalho. Então ele aconselhou que ela se casasse com Satoshi, mas tudo não passava de uma brincadeira. Eu já tava morto, já. Outro questionamento feito na entrevista foi o fato de Satoshi enviar mensagens de assédio para Rin online. Ele responde que Satoshi é o tipo de cara que gosta de sair para estabelecimentos noturnos e interagir com garotas desses lugares, e por conta disso, o seu senso de humor poderia ser um pouco vulgar, mas que ele não falava nada sério e tudo não passava também de brincadeiras. De acordo com ele, Rin estava desesperada para deixar de gravar os seus vídeos sozinha e passar a gravar com os habitantes da vila, mas enquanto ela não se desfizesse do seu cameraman, ela não teria o consentimento da aldeia para gravar. O que, na verdade, não faz nenhum sentido isso. Ele termina sua entrevista dizendo: "Eu espero que o canal da Rin seja banido e ela nunca mais volte para Hokkaido." Muitas pessoas no Japão comentaram coisas negativas sobre esse mentiroso da vila. "Todos nós concordamos que você é uma escória humana. Como uma mulher que vive sozinha em uma ilha como Tsurui e tem homens constantemente a importunando de diversas formas e agindo como se eles bem entendessem, com certeza ela vai sentir muito medo." A conclusão que muitos tiram de Satoshi e Ryota é que se existem muitos homens pervertidos como esse nas grandes capitais do Japão, onde as leis são mais severas e as pessoas são mais, imagine nas vilas isoladas como essa na zona rural, onde muitas delas seguem até mesmo seus próprios códigos e leis. Talvez você esteja se perguntando o que fez com que esses dois pervertidos não tomassem medidas mais drásticas contra Rin enquanto ela esteve em Tsurui. A resposta está em seu próprio cameraman. E nesse ponto da história nós chegamos à conclusão de que a única barreira que impedia esses homens
de tentarem entrar na casa de Rin era o próprio cameraman, que também atuava como segurança. Dúvidas sobre o caso. Rin gravou todos os momentos desde a sua fuga de Tsurui. Até aqui, nós podemos verificar esses fatos, menos a parte em que ela conta para seus fãs que fugiu em novembro de 2021, já que ela também postou um vídeo em 11 de março do ano seguinte, no qual ela ainda se mostrava na sua casa em Tsurui. Esse vídeo não foi levado como motivo de contradição, uma vez que ela poderia ter gravado esses vídeos anteriormente. No entanto, dentro desse vídeo é possível ver uma conta de energia ali que é mostrada por ela, contendo uma data, talvez vocês pensem, anterior a que ela fugiu, certo? Errado. A data em questão mostrava claramente que a cobrança era feita em dezembro de 2021 para janeiro de 2022, ou seja, depois do período no qual ela deveria ter fugido. Logo, as pessoas começaram a se questionar por que ela teria recebido uma conta de 40 mil ienes, que é um valor relativamente alto, onde teoricamente nesse período ela não estava mais na vila, e como que ela ainda estaria morando em Tsurui. Logo começaram as acusações contra ela, de que na verdade ela estava mentindo e ainda morando em Tsurui. Mas calma, ainda não dá para tirar a primeira pedra, porque apesar dessa conta elétrica que é verídica, a hipótese levantada foi de que, apesar de ela de fato ter se mudado para Shiretoko no final de 2021, estando a 2 horas e meia da antiga cidade, ocasionalmente ela poderia retornar para fazer novas filmagens junto ali do seu acompanhante e segurança. E esses fatos coincidem com o contrato que ela tinha com a casa, que estava alugada por contrato até o final de 2023. Outro questionamento que surgiu por parte dos seus seguidores foi a respeito da ligação que ela recebeu do seu empresário, alegando que vários homens da vila queriam atacá-la em sua casa. Ela teria mentido ou exagerado? Por que ela voltaria a gravar nessa vila depois desse tipo de ameaça? Novamente, Rin apresentou uma explicação até que lógica, baseada na sequência desses eventos. Ela fala que, apesar de ter escapado da vila no final de 2021, o exato mês em que o empresário informou a ela sobre esse possível ataque à sua casa foi em abril do ano seguinte. Quando ela decidiu fugir da vila no final de 2021, foi mais uma questão de escapar desses pervertidos da vila, e como ela é um youtuber que viajava de um lugar para outro produzindo vídeos com seu cameraman, ela pensou que estaria segura entre janeiro e abril de 2022 para produzir mais alguns vídeos naquela região, mas logo veio a ligação do seu empresário pedindo para que ela não retornasse mais. Como você acabou de ver, apesar de ter fugido, ela ainda se arriscava voltando ocasionalmente para sua casa alugada na vila para fazer ali algumas filmagens com seu cameraman, que também era seu guarda-costas. Depois dessa ameaça dos moradores ali da vila de invadirem a casa dela, ela não pôs mais os pés por lá, até porque tratava-se de uma ameaça real, e somente nesse momento ela teve consciência do tamanho do perigo que ela estava correndo nesse lugar, mesmo que acompanhada por um homem. Depois de subir o seu vídeo explicativo em março de 2023, ela recebeu muitos comentários positivos e negativos de diferentes pessoas do Japão, mas um comentário em particular deixou ela muito incomodada, um comentário que usava o nick de Kamui. Sou uma pessoa da aldeia. Você vive dizendo que os aldeões espalhavam rumores ruins sobre você, mas não tivemos uma boa impressão sua desde o início. Pela bondade de nossos corações, apresentamos a vocês uma casa recém-construída em Tsurui. Então o que você disse? Você disse, eu quero uma casa com aluguel mais barato. Você nunca mais poderá ganhar dinheiro com a vila de Tsurui. Até então, só parecia mais um comentário de algum hater maluco. Mas por que Kirin ficaria com tanta raiva desse comentário em particular? O seu temor é justificado pelo fato dos funcionários da vila terem acesso aos seus documentos privados e estarem espalhando pela web para que qualquer pessoa pudesse ver. Documentos esses que continham informações sigilosas e várias listas de dados pessoais. Apesar das controvérsias, eu preciso de fato dizer que ela foi uma vítima, perseguida por esses pervertidos da vila, dentro e fora da vila, o que nos leva a pensar até onde a obsessão de um homem, ou até mesmo de vários homens por uma jovem pode chegar. E com essa perseguição que agora acontecia online, Rin resolveu começar a mostrar em seu Instagram esses prints de pessoas fazendo bullying online contra ela.
Logo após tornar público esses comentários, a fama dessa vila ficou ainda mais negativa. E o pior de tudo é o fato de que esse líder da vila, que foi o principal causador de todo esse problema e perseguição, tenha manipulado os secretários da segurança pública para vazar as informações sobre Irin na web. Será que você consegue imaginar uma coisa dessas acontecendo em pleno 2024 no Japão moderno? Parece mais uma cena de filme ou alguma produção ao invés de vida real. É muito louco. Agora que nós já ouvimos aí os dois lados da história, o que podemos aprender com a fuga de Irin da zona rural japonesa? Primeiro, esse caso todo mostra um lado obscuro e controverso daquilo que nos é mostrado em vídeos. Claro que existe um lado muito bom, mas o fato dessas vilas terem, de certa forma, suas próprias leis ou códigos de conduta, isso é algo que gera muitos problemas e precisa ser repensado. Além desses supostos líderes associados a negócios locais e política que acabam recebendo o apoio das famílias locais, alimentando o poder dessas pessoas que pensam que podem fazer o que bem entendem, principalmente quando se tratam de garotas jovens indefesas. E para aqueles que pensavam que casos como esse só acontecem em grandes cidades como Tóquio, vocês estão muito enganados. Porque no interior do Japão as coisas podem ser até um pouco piores dependendo do caso. De acordo com o relato de muitas jovens que nasceram e cresceram na zona rural japonesa, sua maior missão é sair desses lugares para as grandes capitais. O motivo principal nem sempre é buscar melhores oportunidades de emprego ou de vida, mas como vocês podem ver nesses comentários, essas vilas costumam excluir as pessoas que não seguem as normas estabelecidas. Isso inclui você, mulher, que pode ser chamada para se encontrar com um líder maluco, como foi o caso de Erin, e como ela não obedeceu, acabou sendo vítima de perseguição ou ostracismo. Pois basta uma palavra do líder para que todos da vila te excluam de tudo, tornando sua vida realmente miserável. Se você aí que está assistindo é uma mulher, principalmente jovem e solteira, eu acredito que a história de Irin possa te ensinar a ter mais cuidado quando você pensar em alugar uma casa, sair da cidade e se mudar para uma região isolada com uma pequena população, talvez decidir morar sozinha. Apesar das nossas lentes estarem focadas para o Japão, esses conceitos valem para qualquer lugar do mundo, na verdade. Isso poderia ter sido na sua cidade. Nós não sabemos das histórias como essa na Europa e nos Estados Unidos, mas em outras regiões, a leste da China e Coreia do Sul, histórias similares a de Irin acontecem todos os anos. E provavelmente esse seja um dos únicos vídeos que você vai ver falando sobre o assunto. Meu objetivo nesse vídeo não foi te mostrar o lado ruim da zona rural do Japão, mas minha missão foi apenas abrir os seus olhos e mostrar que esse lado também existe. Bom, deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo sobre esse assunto, eu quero muito saber a sua opinião. Eu queria muito agradecer a vocês por todo o apoio que vocês estão dando aqui pro canal e muita gente nova chegando aqui. Eu prometo que a gente vai aumentar a frequência do canal e vai continuar postando muito mais conteúdo para vocês. A gente tem muito conteúdo pronto aqui já para postar, mas eu queria pedir também para você comentar alguma sugestão de vídeo aqui, alguma coisa que você queira que seja falado aqui no canal. Vai ser um prazer. Eu vou deixar aqui alguns comentários dos últimos vídeos que eu gostei bastante e que eu pessoalmente estou respondendo em todos os vídeos, então comenta aí embaixo. Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. それでは、今日の動画が役になったと思った方は、ぜひいいねボタンを押して、チャンネル登録をお願いします。それまで見てくれてありがとうございます。またねー。